A íris humana me revela o ser humano por completo e por inteiro. A íris é um mapa indicativo da onde está ocorrendo o desequilíbrio da saúde psicofísica de uma pessoa. Então é muito importante seguirmos a íris. Para iniciarmos esse nosso encontro, eu coloquei essa palavra aqui, o amanhã. O amanhã começa hoje, pois quem está doente não tem tempo de espera para melhorar, pois o tempo é o principal inimigo seu, juntamente com a doença. E o tempo, quanto maior, numa recuperação da saúde, mais é a possibilidade da pessoa entrar em óbito. Então essa frase sempre me chamou muita atenção. O amanhã começa hoje. De Alf Sloan, que está aqui ao seu lado. Vamos observar duas íris? Observe esse par de íris. Agora observe após o tratamento. Agora vamos entender como nós tratamos, como nós conhecemos o ser humano. Vamos lá? Primeiro de tudo, é a identificação do paciente. Aqui eu coloquei as iniciais em respeito à pessoa e para que nós possamos ter a sua permissão para todos estudarmos juntos. Paciente DNS, do sexo masculino, data de nascimento, como você acompanha, 2/2/68, vivendo 51 anos de idade, quer dizer, ele fez 50 anos, entrou na faixa dos 51. É muito importante a definição da idade que a pessoa está vivendo, porque nós vamos atuar na vértebra da coluna correspondente à idade que essa pessoa está vivendo, ok? Peso, 82 kg, altura 1,69 m, quer dizer o quê? Já está um pouco acima do peso. Profissão, engenheiro civil, estado civil casado, possui ou tem somente um filho de 19 anos, de religião católica. Eu sempre faço uma pequena paradazinha quando se fala de religião. Por quê? Porque a fé que a pessoa tem, a crença que ela possui é muito importante no seu estado de regeneração da saúde. Então a religião é um meio do qual a pessoa desenvolve a sua fé para ajudar na sua melhora de saúde. Cirurgias, se a pessoa fez ou não fez, não é? Neste caso ela não fez nenhuma cirurgia. Medicação de uso contínuo. Ele está tomando uma medicação para o estômago, para dormir e também antidepressivos. Isso é uma medicação que ele já faz uso há mais de 5 anos, para você ter uma ideia. Então nunca se deve tirar uma medicação de uso contínuo sem processar o desmame e a melhora do paciente, ok? Pressão dele arterial no dia da consulta estava 13/9, colesterol 201, triglicerídeo 369. Motivo da consulta, ele descreveu para mim, tenho refluxo, H. pylori, gastrite, mas só come massas e doces, né? Não consigo parar o café com leite. Interessante, uma pessoa que tem uma inteligência, um grau de instrução, e a alimentação está toda errada, e justamente a alimentação que mais prejudica seus problemas estomacais, que nós vamos observar. Mas por que ela faz isso? Porque principalmente essa pessoa se auto-sabota. E tem depressão desde os 34 anos de idade. Quer dizer, ele tem depressão desde os 34, vão dar 16 para 51, há 17 anos essa pessoa sofre e se trata de depressão. Observações. Aqui, pessoal, é muito importante o profissional da área da saúde, o terapeuta, antes de chegar e fotografar a íris do seu paciente ou filmar, observar dentro dessa primeira entrevista, de fazer a ficha do cliente, observar a sua linguagem corporal. Porque a linguagem corporal me revela quais são os medos que a pessoa está tendo, até mesmo dentro da sua sala. Então eu marquei aqui, ó, respiração ofegante,
rápida e descontínua, palavras e descrições dos seus problemas em contradição, ele falava uma coisa, de repente já falava outra, o movimento dos olhos para um lado e para o outro muito rápido, porque você sabe muito bem que o movimento dos olhos eu posso estar buscando lembranças antigas ou criando histórias novas para justificar o que eu sinto. Então, quando os olhos vão para cima, para a direita, para cima, para a esquerda, lateral, direita ou esquerda, ou vão para baixo, não é? Eu estou tendo lembranças que sejam criadas ou lembranças que eu vou buscar para me justificar. E a direção que vão os meus olhos, eles vão também me indicar se eu tenho mais parte visual, auditiva ou sinestésica. Então é muito importante, até pelo fato de nós trabalharmos com a íris, observar os olhos dos nossos pacientes, ok? Como sempre que vocês estivessem buscando justificativas em um sentimento de inferioridade visível. Como é que você observa esse sentimento de inferioridade visível de uma pessoa? É interessante que, independe do grau de instrução, da profissão da pessoa, ela normalmente, quando ela se posiciona com os ombros, com as espalhas para baixo, quando ela faz esse movimento dos olhos, quando ela não tem conexão da voz com o coração, com a tireoide, com o cérebro, você observa nitidamente uma pessoa com sentimento de inferioridade. E dessa forma ela absorve muito do que é negativo dos outros e se sente também culpado. Ainda não observamos a íris. Eu estou parando aqui um pouquinho para te explicar melhor como é feito uma consulta de microsemiótica irídea flor de íris verdadeiramente e completa. Tá ok? Próxima pergunta. Antes de analisarmos a íris. Do que o senhor tem medo? Eu, observando todos esses sintomas dele, eu fiz essa pergunta e ele aceitou isso como se fosse um choque. Mas espera aí, nunca ninguém me perguntou sobre isso. Isso foi uma resposta que ele me deu. Normalmente quero entender onde é que eu sinto mais dor, como é que é a minha depressão, mas nunca ninguém tinha me perguntado do que eu tenho medo. Então ele descreve para mim, parecendo estar em choque, né? Ele tem medo do escuro. Olha só o que uma pessoa de 51 anos, um engenheiro civil, que se trata com os melhores médicos, me descreve. Medo do escuro. Não durmo com a luz do quarto apagada. E ele continua. Não é normal uma pessoa, principalmente dessa idade, ter medo do escuro. Não é verdade? Então, muitas vezes a pessoa não fala os seus medos para o médico, para o terapeuta, porque ela pensa que esses medos dela são medos simples. E um homem de 51 anos, ou uma mulher, ou que seja de outra idade, pô, eu não vou falar que tem medo de dormir no escuro, mas você já imaginou o sofrimento de uma pessoa, noite após noite, escondendo o que ela sente dentro dela? Então isso foi o que mais me chamou a atenção, que me levou a fazer a pergunta do medo. Agora nós vamos observar a íris desse senhor, tá ok? Aqui nós temos a íris direita e a íris esquerda na primeira análise. Eu vou trabalhar, porque é muito importante, e eu vou repetir para você muitas vezes, é muito importante. É definir a íris dominante. Porque quando eu defino a íris dominante, eu defino o hemisfério cerebral que comanda essa pessoa. Tá certo? Se essa pessoa é mais matemática ou se essa pessoa é mais emocional. A íris dominante deste senhor é a íris direita. A íris direita vai me definir como dominante o hemisfério esquerdo. Então ele entra numa contradição entre suas emoções e a sua razão, que é muito forte. Ok? Esse é o primeiro ponto. Nós estamos na busca de fazer um melhor diagnóstico e tratamento
para sua depressão, seus problemas de estômago. Recordem que foi aqui que nós começamos a estudar essa íris. Depois, sempre é muito importante você rever um caso pelo menos de 3 a 5 vezes para tirar as suas dúvidas por completo. Íris dominante direita. Pupila está em miose. Quando eu tenho pupilas em miose, eu tenho uma contração muscular e eu vim buscando respostas que estão fora. Se eu tivesse pupila em midríase, eu teria então um relaxamento muscular e as minhas respostas eu buscaria internamente. Isso quer dizer o quê? O terapeuta, o profissional da área da saúde microsemiótica irídea, quando encontra uma pupila em midríase, ele ensina essa pessoa, indica um caminho para que ela se interiorize dentro das suas respostas. Quando eu encontro uma pessoa, uma íris com pupila em miose, eu sei que essa pessoa então tem contração muscular e ela busca as respostas fora. Ela tem confiança em quem ela vai procurar essa resposta. Certo? Uma OPI 3. Eu tenho a maior quantidade de melanina na parte superior da íris e menor quantidade na parte inferior da íris. A orla pupilar interna, todos nós sabemos, e sabemos já muito bem, que aqui é que você encontra o DNA de uma pessoa. E para que eu consiga melhorar a patologia de uma pessoa na base, é necessário repor os oligominerais em essência que a orla pupilar interna me indica. E neste caso, sendo uma orla pupilar interna 3, fogo na medicina tradicional chinesa, órgãos de choque são o coração e intestino delgado, também me indicam uma pessoa ansiosa, certo? Achatamento pupilar 5 é uma pessoa observadora, vê o mundo por detrás de uma janela, não permite que ninguém entre no seu próprio mundo e quer cuidar de tudo. Muito inteligente, normalmente os OPI 5, porém eles não sabem como transmitir essa sabedoria deles. Então o achatamento pupilar me indica o hemiatipo e isso vai me indicar a compulsão da pessoa, ok? Banda de sistema nervoso autônomo normal. Por que eu falo normal? Porque se você medir a banda do sistema nervoso autônomo do senhor D em relação à parte da íris, ela corresponde a 1/3 de medida. E toda vez que eu tenho uma banda de sistema nervoso autônomo de 1/3, me indica que ela está proporcional à geometria da íris. Menos que 1/3 é uma banda de sistema nervoso autônomo contraída, mais do que 1/3 da íris é uma banda de sistema nervoso autônomo dilatada. Essa é normal. Porém, apresenta um ângulo de Fuchs misto. Aqui eu tenho um ângulo de Fuchs visível, aqui embaixo eu tenho um ângulo de Fuchs com menor dimensão. Então é muito importante você observar, inclusive, não somente se a banda do sistema nervoso autônomo é toda com ângulo de Fuchs elevado ou baixo, mas aonde ela tem o maior número de melanina na banda do sistema nervoso autônomo. Se é na parte superior, se é na parte inferior. Certo? Continuamos. Maior introflexão, o trauma dele, está aqui, ó, aos 3 anos de idade. É muito importante você saber de uma coisa. Lembra que uma das reclamações dele é o medo de dormir no escuro? E o problema que ele teve, e você vai entender isso no decorrer do nosso encontro aqui, ele com 3 anos, o pai dele só permitia que dormia com as luzes apagadas. E ele, isso que ele me conta, ele não conseguia, ele já tinha um medo de infância. E quando o pai dele apagava a luz do quarto e ele ficava com muito medo, ele tinha enurese noturna, ele fazia o xixi na cama.
e por causa disso ele apanhou as chineladas de couro, como ele me descreve, várias e várias vezes do pai. E essa mágoa que ele tem do pai vem desde essa primeira infância dos 3 anos de idade. E por que eu falei mágoa e não raiva, ou ódio, ou desligamento? Porque aqui em cima eu tenho uma lacuna, e lacuna me indica, a nível psicológico, que a pessoa tem mágoas guardadas. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho a íris dominante, a pupila hemiose, OPI 3, o enneagrama da pessoa, como é a banda do sistema nervoso autônomo dele, o ângulo de Fuchs e a maior introflexão. Toda medida que eu tiver da onde eu tenho a introflexão até o centro da pupila, que for a mais próxima, é essa a primeira que eu vou considerar para trabalhar. Ok? Constituição neurolinfática. Por que é neurolinfática e não somente linfática? Porque ela é uma íris toda linfática, porém com um grande número de sinais na parte superior da íris, região do cérebro, do superego, da força angelical, e assim sucessivamente. Aqui tem um trabalho muito bonito a ser realizado na constelação familiar e na energia da transcendência dessa pessoa. Ok? Heterocromia marrom claro. Se você observar, ela tem uma coloração marrom no centro e parte superior, e esse marrom claro me indica desespero e tendência a hipometabolismo. Recorda que eu falei no nosso início que ele movimentava muito os olhos, que ele buscava justificativa? Não é uma sensação de desespero? E a íris vem confirmando. Aí, vamos conversar com o Sr. D. Perguntas. Quais suas lembranças da sua primeira infância? O senhor consegue lembrar de algum fato ou evento que tenha te marcado aos 3 anos de idade? Essa pergunta aqui eu já respondi agora há pouco, quando eu falei do medo dele do escuro, da enurese que ele tinha, da lembrança que ele tem do pai com o chinelo de couro, dando as chineladas nele, e a mágoa que ele tem devido a essa marcação que é a lacuna, certo? O senhor pensa muito, se magoa fácil, desiste dos seus objetivos e ainda assim briga frequentemente com você mesmo. Aqui tem um Szinho a mais, outra aula será corrigida. Aí eu falei isso, por que eu falo a linguagem da íris da pessoa? Porque assim facilita ela encontrar o seu caminho, certo? Eu falei, se magoa fácil por causa das lacunas. Desiste fácil por causa dos radiais e, na região do id, a banda de sistema nervoso autônomo possui um ângulo de Fuchs baixo. Então ele é seu próprio sabotador. E é isso que deixa ele muito, muito nervoso. Ação terapêutica, microsemiótica irídia flor de íris, tratamento. Como é que nós vamos tratar o Sr. D? Motivo, eu estou lembrando você aqui da consulta. Você precisa ter a sua mente, a imagem dessas íris que você acabou de ver, gravada. Bom, o motivo da consulta é refluxo, H. pylori, gastrite e depressão desde os 34 anos. Primeira consulta. Ação profissional flor de íris. C1, C2 e C6. Por que C2 e C6? A C2 corresponde principalmente a 3 anos de idade, quando ele começou o medo do escuro. Ali está a causa dos graves problemas dele e da depressão. E lembra que ele comentou que ele começou a tratar a depressão aos 34 anos? E eu sei que você vai analisar novamente a íris dele com calma. E você vai observar que o reflexo dos 3 anos, ele já tem uma série de radiais nos 33. Mas ninguém acorda de manhã, estou com depressão, vou correr para o médico. As pessoas deixam isso ir aos poucos, começando. Então, 1 ano depois que ele foi fazer esse tratamento. Tá ok? E C6, porque C6 é a idade atual.
certo? Nutrição neurolinfática, nós temos toda uma sugestão dessa parte. Ah, pessoal, quero comentar uma coisa para vocês. Eu peguei o mapa das constituições, ali onde é que tem alimentação, onde é que tem sucos, onde é que tem chás, e transcrevi tudo para o meu Word, tá? Aí eu deixo, inclusive, na tela de trabalho do meu computador. Quando eu preciso, e vou precisar sempre, para cada íris que eu atendo, eu já imprimo ela prontinha para a pessoa. Isso já agiliza o trabalho de consultório. Um outro fator muito importante, eu estou me lembrando aqui de vocês, meus colegas, Paraná, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? E vários estados. Nós precisamos saber que temos diferenciações, mesmo por uma constituição, de alimentos para cada região. Então tem alimentos para a constituição neurolinfática mais fáceis aqui no Sul, mais fáceis no Nordeste ou mais difícil. Então, de acordo com a tua região, você adapta os melhores nutrientes para cada constituição e já deixa pronto, tá ok? Pilates, 2 vezes por semana. Por que o Pilates? Porque o Pilates relaxa, fortalece a musculatura de quem tem miose. E uma leve caminhada, com a cabeça reta, olhando para frente, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, tá ok? Um sono natural, porque o sono natural, ele vai conter 5 miligramas por cada 10 gotas de melatonina, passiflora, valeriana e galantina nivalis. Quer dizer, eu ativo com o sono natural a parte hormonal, os medos da pessoa, as ansiedades e o nervosismo. Com o mesmo remédio, eu atuo em 4 áreas, quer dizer, quanto menos é a máxima da homeopatia, o menos é mais. Então, o sono natural. Vou recapitular para você. Eu tenho melatonina, galantina nivalis, passiflora e valeriana dentro de uma mesma substância. Eu trabalho, então, parte hormonal, medos, ansiedade e nervosismo. 1 vez por dia à noite. Portal do Tempo, para reinterpretar, melhorar do trauma e da mágoa que ele tem com o pai. 2 Oxygen Plus e uma OPI3. Esse é o tratamento primeiro do senhor DMS, que tem refluxo, H. pylori, gastrite e depressão. Tá certo? Vamos observar o retorno dele agora? Primeiro retorno. Eu prescrevo meus retornos de 28 em 28 dias. É um tempo lunar aonde você vai observar com certeza a efetividade do tratamento que você prescreveu ou não. Ele voltou com 28 dias, eu diria 30% melhor. Ele já achou isso muito bom. Porém, nós fizemos esse primeiro retorno e continuamos o tratamento. Como? Aqui eu aumentei a ação do gel da parte do tempo, toda a coluna dele. Lembre-se, sempre trabalhamos somente uma vértebra de trauma da pessoa. No seu primeiro retorno, o que foi que eu fiz? Eu fui na L1, que era a idade que o pai dele tinha quando bateu com a chinela de couro nele. E dali que surgiu a mágoa do pai. Nós vamos na lateral da vértebra, lado direito, e trabalhamos a mágoa do pai. Repeti a dor 2 e a C6. Aqui eu me aprofundei porque eu gerei estrutura para liberar ele de todo esse sofrimento de 48 anos. Se ele lembrava de um trauma aos 3 anos e tem 51 anos, fazem 48 anos que esse homem sofre. Repeti a nutrição, repeti o Pilates, e agora que eu passei a terapia Master completa. Por que eu passei a terapia Master completa para ele e não a terapia Portal do Tempo ou não a terapia Proteção e Equilíbrio? Eu passei a terapia Master completa porque é a íris que me indica a terapia Master. Neste caso, o maior número de sinais dele está na parte superior.
Repeti o sono natural, o proteção e equilíbrio agora e 2 oxigênio. E marquei mais um retorno para daqui 28 dias. Segundo retorno. Me emocionou muito ele. Todos os motivos da consulta estão reinterpretados e o paciente se encontra saudável. Falar por falar não importa. Eu quero que vocês observem a seguir a íris dele, do antes e do depois, tá ok? Lembra o colesterol que eu mostrei lá em cima? Baixou. Triglicerídeo? Baixou. Pressão? Normalizou. Peso? Ele diminuiu 8 quilos. Todos aqueles que entendem, compreendem e praticam a microsemiótica irídea, flor de íris, conquistam resultados verdadeiros. Não é magia, não é qualquer coisa, é profissionalismo e qualidade. Essa daqui é a íris que ele chegou para consultar 60 dias atrás. Observe os sinais, a coloração dessas mágoas, a introflexão também que ele tem aqui embaixo. Observe a coloração marrom. Observe 60 dias depois. Mudança de coloração, posicionamento de pupila, os sinais que ele tinha com profundidade, os sinais se sobressaem. Então é o antes e o durante e o depois. Eu sou suspeito a falar porque eu sou um apaixonado pela íris, pela terapia da íris e de poder mostrar esses resultados. Íris direita, íris esquerda. Íris esquerda, que é um absurdo, íris esquerda no seu segundo retorno. E a pessoa não reclamar mais de sintomas. O seu ípus pupilar normal, e como coloquei acima, toda uma reestruturação de uma pessoa. Meus caros colegas, até eu coloquei aqui, que é uma pergunta que me fazem muito, tá? Que diz assim, então, muitos me perguntam, foi isso que você fez e a pessoa melhorou? Até como se fosse uma surpresa. O pior é que são muitos colegas de profissão, mas foi só isso que você fez? Foi isso que fiz. Eu respondo que foi isso e que não. Além de tratar esse ser humano com a terapia flor de íris e o toque, nós vamos mais longe. Nós trabalhamos a energia da íris, que são 9 energias principais. Aqui nós entramos nos gêneros. E esse vídeo, esse áudio é só para vocês, colegas de profissão. Não será aberto ao público ou a demais terapeutas. Quando você descobre na íris e encontra o desequilíbrio energético de uma pessoa, você atua em cima desse nível energético. E aí você regulariza toda a parte a nível sexual de uma pessoa e a sua constelação familiar. Neste caso, a honra à masculinidade. E essa briga espiritual com o pai. Então nós trabalhamos junto com as pessoas a nível físico, a nível mental, a nível espiritual, provocando uma integração entre a constelação familiar, as energias da íris, a espiritualidade e o corpo humano que se manifesta. Estão entendendo que o maior remédio é a consulta, o conhecimento, o toque, a transformação e as essências que são sempre estoque. 60 dias. A íris nos possibilita enxergar além de uma tribulação momentânea. A íris nos possibilita enxergar além de uma tribulação momentânea. A íris me ensina a ver, sentir, conhecer o ser humano. Eu comecei a melhorar muito a minha vida como terapeuta, como profissional da saúde,
quando eu comecei a me tratar. Principalmente, eu sei que muitos colegas que estão me assistindo se perguntam o seguinte: como é que eu faço para ter uma memória boa? Você é terapeuta, certo? Você precisa de uma memória boa. Comece a conectar os neurônios. Comece você a tratar e cuidar das suas íris. Siga a sua missão. Isso é muito importante. Eu desejo que você veja e reveja esse vídeo. Que você me mande perguntas, dúvidas, desafios, porque só assim nós poderemos crescer com a íris. A íris e a flor de íris é um presente divino, uma tríade que transforma vidas. Reflita em você e faça isso ao seu paciente. Um forte abraço no coração de cada um e que vocês ajudem verdadeiramente o ser humano que os procura. Tchau, pessoal!